Fortaleza agora recebe a psicóloga Celínia Feitosa, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente poder conversar sobre esse assunto que é importantíssimo, né? Pois é, a gente trata muito do tema da saúde mental, né, das crianças, da saúde mental dos jovens, né, que hoje a gente vê cada vez mais passando por situações, transtornos, ansiedade, depressão. E a gente esquece um pouco dos nossos idosos que vivem, às vezes, aquele sofrimento silencioso ali, quietinho no seu canto, e que as pessoas acham que não precisam mais se importar porque já viveu tudo que tem para viver. E é importante ter esse olhar voltado, exatamente pelo fato de eles não terem, talvez, tanto essa coisa de sair, da saída, do movimento, do trabalho. Talvez a questão da saúde mental pegue ainda mais essa faixa etária, não é isso? Com certeza. A pessoa idosa, ela muitas vezes é esquecida, né? Por conta que o dia a dia, o automatismo, as pessoas têm que trabalhar. E, assim, é uma pessoa que muito contribuiu para a sociedade, uma pessoa que nos criou, os nossos pais, vamos falar assim, nossos avós. E aí, nós não temos política pública, temos até o Estatuto Idoso, mas a política pública para pensar sobre o envelhecimento com qualidade de vida, ainda está muito aquém. A gente tem até políticas também de adolescentes, né, de jovens, mas a gente também precisa ter, esse programa está sendo super interessante, porque a gente precisa também pensar como é que está o envelhecimento das pessoas no Brasil. Como é que as pessoas estão sentindo esse envelhecimento, que é uma pauta importante. A gente é muito cobrado de ser jovem, muito cobrado de ficar com padrões estéticos, padrões de saúde, mas a gente esquece de como é que está esse processo internamente, como é que eu estou lidando com isso. E uma das coisas que mais ocorre nessa fase é a depressão. Principalmente pelo afastamento das atividades laborais, né? O ninho vazio, que fica cada vez maior, a solidão. São aspectos que a gente tem que entender o que é que a gente tem que buscar. E de que forma, né? Nós, quanto filhos, quanto netos, podemos também trazer mais para perto, né? Não deixar, porque é como você falou, é muito difícil, porque a gente está falando aí de uma rotina que eu passo o dia todo trabalhando. Né, eu falando até um pouco aqui da minha vivência, eu entro aqui falando com a minha mãe no telefone, né? Mas nem sempre dá pra você, eu vou passar o dia, eu vou todo dia estar lá, eu vou todo dia fazer algo com ela, mesmo eu buscando isso, né? Mas aí a gente tem a nossa família, aí no fim de semana a gente já... Os meus pais são muito jovens ainda, então eles viajam sozinhos, vão pra serra e tudo mais. Mas, de fato, muitas famílias vivem essa realidade de ficarem ali, né, isolados, porque os filhos vão tendo as suas famílias, a sua programação, e aí vai ficando mais difícil isso. Por isso que a gente incentiva, talvez, uma prática esportiva, uma atividade física, para que eles criem novos laços. O importante é que a família não esqueça dessa pessoa. Tudo bem, a gente tem uma rotina muito grande, muito louca, mas é importante que a família também se organize para esse envelhecimento, principalmente quando um vai embora. Estava agora há pouco ali conversando com o André, né, da rádio, e assim, quando um morre, o outro fica, então existe o luto. Então assim, no começo todo mundo se preocupa com aquela coisa, mas depois a gente vai voltando para a rotina. E essa pessoa que está ali, ela sente falta do parceiro ou da parceira, tá aquele vazio maior, vem a depressão e a gente precisa cuidar dessa saúde. Criar uma rotina para essa pessoa de contatos, por exemplo, de netos, Sim. Deixar um pouco de tempo lá. Isso que seu pai e sua mãe fazem, eu acho importantíssimo, eles terem o momento deles enquanto casal, deles enquanto pessoas que estão envelhecendo, cuidar de um espaço, de uma horta, ter um espaço para eles terem uma rotina. E aí, sempre estabelecer um dia da semana seria muito importante que a família se reunisse na casa,
né? Um sábado, uma sexta-feira, um domingo, a família almoçar ou jantar junto e ter sempre alguém da família perto. Por exemplo, na minha casa nós somos 4 filhos e são 6 netos e um bisneto. Sempre tem um neto lá. Dá pra se revezar bastante, a gente meu pai faleceu vai fazer 10 anos, a mamãe quando ela teve, ela ficou viúva, né? A gente se preocupou muito com isso. Ela entrou em depressão, então a gente foi buscando alternativas. Um fica mais próximo, outro dorme e aí vai. Então essa dinâmica ela é importante e isso eu já trouxe de uma experiência da clínica, porque eu já atendo idosos há mais ou menos 10 anos. Então esse processo da solidão ela é muito forte, ela é um fator que implica muito no processo depressivo. E aí quanto mais a gente entra em contato com eles, dá essa rotina é importante. A rotina do exercício é importante também, incentivar. Você falou aí, e é uma grande realidade. Lembro muito do meu tempo, das minhas avós, por exemplo, e a gente tinha muito essa questão de uma vez por semana, era o dia de ir para casa de uma avó e de outra. Eram 2, né? E aí, um dia na semana ia para casa de uma avó, ia todo mundo, assim, da minha família, meus pais, eu e meu irmão. E da outra avó que a gente ia no sábado, ficava lá também com ela. E elas já aguardavam esse momento, né? É isso, assim, já aguarda. Hoje a gente tenta fazer isso com os meus filhos. Tem o dia de estar na casa da avó, né? De passar a tarde na casa da avó. E como é importante, porque às vezes a gente fica até com medo, tipo assim, será que eu mando que vai dar trabalho? Para elas isso é maravilhoso, né? Para eles é um momento terapêutico. Eles não vão cuidar como a gente cuida, como eles cuidaram da gente, eles vão curtir os netos. Eles até estragam, né? De verdade. Para estragar, né? É para estragar mesmo, mas é um momento onde eles se sentem, poxa, pós-filho, é uma geração minha que está crescendo, o contato com o animal também é importante. Outra coisa importante são os pets. O idoso, ele tendo um vínculo afetivo, facilita muito o processo, né, de estar se sentindo parte. E assim, ouvir essa pessoa, o que é que ele quer fazer? Estou me aposentando, vou parar de trabalhar, que eu estou muito cansado. Me procuram muito nesse período. E aí eu não sei o que fazer, o que é que a gente faz, e a gente procura ver o que é que essa pessoa quer fazer. Essa pessoa quer ter uma rotina de algum outro tipo de ocupação, porque às vezes precisa, ou essa pessoa quer ter uma rotina social. Que tipo de rotina social essa pessoa quer ter? Se você for observar, o banco tem mais idoso. Supermercado, vai todo dia. Então, eles criam uma rotina para eles que é saudável. Aquele idoso que quer dirigir, deixa ele dirigir se ele tem condições de dirigir. Se não pode dirigir, dá uma volta de carro, vai dar uma volta na praça, pergunte o que é que ele quer fazer, se ele quer viajar. Então, sempre dá voz a essa pessoa, porque essa pessoa teve voz a vida toda. Não é porque ela envelheceu que ela vai perder a voz. E é isso que a gente tem que promover com eles, porque às vezes a gente, não, papai faz isso, mamãe faz aquilo, e eu? Eu quero fazer, eu tenho desejo, eu tenho vontade. Então, esses processos precisam ser escutados, né? Respeitados. E a família também precisa de ajuda, porque a família não sabe como envelhecer, né? Com o seu pai que está envelhecendo, porque você começa a ver seu pai mais vulnerável, sua mãe mais vulnerável, você vê uma dificuldade de mobilidade, dificuldade de cognição, muitas vezes. Isso é um luto também para a família. Então, a família também precisa dessa ajuda. Então, a psicoterapia, ela funciona também, não é só para a pessoa idosa, é uma psicoterapia para a família, é um ajustamento para a família também. E, para a gente encerrar aqui, lembrar que todos nós vamos envelhecer, todos vamos passar por essa fase, como nós gostaríamos, né, que acontecesse, que tratassem a gente, né? Exatamente. O mais importante no envelhecimento é você se sentir útil, se sentir vivo. O que é que me faz sentir vivo? É o que eu mais pergunto para eles. O que é que te faz feliz, porque você já tem tanta experiência de vida,
mesmo que sinta dor, mesmo que sinta o corpo diferente. Ah, minha cabeça não acompanha o meu corpo, é natural. Eu estou sentindo isso. Eu digo, meu pai, eu estou sentindo isso já. Minha cabeça é lá em cima e meu corpo não acompanha. Mas o que você quer? Ah, eu quero passar um dia fazendo isso, outro dia. Então, trabalhar com essa pessoa o que ela quer, o que ela deseja. Respeitar essa individualidade. E se perceber que essa pessoa está adoecendo, resgate. Traga para a família. Vamos procurar um profissional quando necessário. Eu estava falando ali na rádio que às vezes eles não querem ir para o psiquiatra nem para o psicólogo. Mas se eles têm um fisioterapeuta que conversa, porque às vezes precisam fazer reabilitação, é terapêutico. E o fisioterapeuta, eu já peguei muito paciente idoso que o fisioterapeuta indicou a psicoterapia. Olha que legal. E a gente precisa também trabalhar esse idoso de uma forma multiprofissional. Eu tenho que ajudá-lo na parte cognitiva, na parte emocional, mas eu preciso ver a parte clínica. Então tem que ter um geriatra, um neuro, tem que ter o TO ou um físio, enfim, a gente trabalhar junto com ele e sempre escutar o que ele quer, o que ela quer.